Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não é algo como: você deve acreditar em algo apenas porque alguém no palco disse isso. Não é sobre forçar-se a acreditar em algo por medo do inferno, achando que isso vai te libertar. Não. Jesus foi claro: você deve conhecer a verdade. Quando falamos sobre construir um relacionamento com Deus, há uma verdade que é impossível ignorar. Apenas um tolo negaria a existência de um Criador. Você pode ter dinheiro, sucesso, seguidores e até uma família perfeita, mas ainda assim se sentir miserável por dentro. E sabe por quê? Porque nada disso vai preencher o vazio que só Jesus pode preencher. Parece clichê, talvez, mas é verdade. Você pode continuar correndo atrás de carros de luxo, viagens paradisíacas e aprovação dos outros, ou pode encarar a realidade. Sem um propósito espiritual, sua vida sempre vai parecer incompleta. Jesus não é só uma figura histórica ou um símbolo religioso. Ele é a resposta para a angústia silenciosa que você carrega quando deita a cabeça no travesseiro à noite. A sociedade te ensinou que fé é coisa de gente fraca ou iludida. Mas a verdade é que ignorar sua espiritualidade é o caminho mais rápido para uma vida vazia. Então, por que tantas pessoas com tudo ainda se sentem perdidas? Porque Jesus não é mais uma prioridade. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe que tem algo errado. Então, pare de buscar soluções temporárias para problemas eternos. Neste vídeo, você vai descobrir como Jesus pode de fato salvar sua vida. Não como um conceito abstrato, mas de uma forma prática, real e transformadora. Agora a escolha é sua: continuar fugindo ou finalmente ouvir a verdade. A relação com Deus não é uma fórmula mágica ou uma lista de regras a seguir mecanicamente. É uma jornada íntima, silenciosa, por vezes solitária, mas sempre transformadora. Jesus, ao dizer "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", não se referia a uma crença cega, mas a um entendimento profundo, visceral. É como estar perdido em uma floresta escura e, de repente, enxergar a luz do amanhecer. A verdade não é imposta, ela é descoberta. Não é sobre temer o inferno, mas sobre abraçar a paz que vem de conhecer o Criador de maneira real e pessoal. Há uma diferença gritante entre acreditar por medo e acreditar por amor. O medo pode até manter alguém na linha por um tempo, mas o amor cria raízes. Pense em um relacionamento humano. É mais significativo quando alguém faz algo por você porque quer, e não porque tem medo das consequências. Assim é com Deus. A jornada espiritual não pode ser sustentada apenas pelo medo do que acontecerá depois da morte. Ela precisa ser impulsionada pela alegria de uma vida vivida em conexão com algo maior. Um bom exercício é reservar 5 minutos do dia, todas as manhãs, para uma conversa silenciosa com Deus. Sem pedidos, apenas gratidão. Jesus não apenas pregava verdades espirituais, ele as vivia. Ele desafiava líderes religiosos que manipulavam a fé para benefício próprio, cuidava dos marginalizados e se preocupava com aqueles que o sistema ignorava. Hoje, isso pode ser traduzido em pequenas ações cotidianas: tratar o próximo com respeito, praticar generosidade e ter a coragem de questionar estruturas injustas. A verdade liberta, mas também confronta. E quando você começa a vivê-la, inevitavelmente surge uma nova pergunta: como outras tradições religiosas abordam essa minha verdade? A ideia de que tudo já está escrito por Deus pode parecer reconfortante e, ao mesmo tempo, inquietante. Se tudo está predestinado, onde entra a nossa responsabilidade? A verdade é que destino e livre-arbítrio coexistem como duas faces da mesma moeda. Imagine que sua vida seja como um mapa. Deus desenhou o caminho, mas você é quem decide por onde andar. As escolhas que você faz diariamente, pequenas ou grandes, determinam se você seguirá a rota planejada ou desviará para atalhos perigosos. O mapa está lá, mas o movimento é seu. Deus não força ninguém a fazer o bem ou a evitá-lo. Ele dá liberdade, mas também deixa claro que cada escolha traz consequências. Pense em um vício, por exemplo. Cada vez que alguém decide se entregar a ele, está tomando uma decisão. Mas cada vez que escolhe resistir, também está moldando seu destino. Essa dança entre o conhecimento divino e o livre-arbítrio é o que torna a fé tão fascinante e tão desafiadora. Talvez você já tenha passado por momentos em que pensou: por que Deus permitiu isso? A resposta nem sempre vem de imediato, mas as peças do quebra-cabeça costumam se encaixar com o tempo. A confiança no controle de Deus não significa esperar que tudo seja fácil. Às vezes, a rota do mapa inclui tempestades, estradas esburacadas e longos períodos de silêncio. Mas cada desafio tem um propósito.
Quando alguém perde um emprego, por exemplo, pode parecer o fim do mundo. No entanto, essa perda pode ser o empurrão necessário para que algo maior aconteça. O destino de Deus é firme, mas nossas ações são a ponte que nos leva até lá. E falando em desafios, há uma lição poderosa que o sofrimento tem a ensinar. O sofrimento é um mestre silencioso, porém implacável. Ele chega sem avisar, desconstrói certezas e deixa marcas profundas. Mas, curiosamente, são essas marcas que moldam os indivíduos mais resilientes. Pense nos maiores exemplos de fé e liderança da história: profetas, santos, revolucionários. Nenhum deles teve uma vida livre de dor. Pelo contrário, suas jornadas foram definidas pelos momentos em que enfrentaram desafios quase insuportáveis. A dor, quando encarada com fé e coragem, transforma-se em um trampolim para um nível mais profundo de entendimento espiritual e crescimento pessoal. Quantas vezes alguém só descobre sua verdadeira força quando está no fundo do poço? Quando as circunstâncias parecem esmagadoras, é natural sentir vontade de desistir. No entanto, é exatamente nesses momentos que surgem as maiores lições. Alguém que perde tudo, um emprego, um relacionamento, um ente querido, tem diante de si duas opções: sucumbir ao desespero ou usar a dor como combustível para a transformação. Um bom exercício é perguntar a si mesmo durante os momentos difíceis: o que posso aprender com isso? Como posso crescer através dessa dor? Às vezes a resposta não vem de imediato, mas a pergunta por si só já inicia o processo de cura. A fé desempenha um papel crucial nesse processo. A ideia de que Deus não permite que ninguém carregue um fardo maior do que pode suportar traz alívio e propósito. Quando a tempestade passa, muitas pessoas percebem que o que parecia um castigo era, na verdade, uma preparação. O sofrimento purifica intenções, realinha prioridades e fortalece a fé. E talvez não haja história que ilustre melhor esse conceito do que a história de Jó, um homem que perdeu tudo, mas manteve sua fé inabalável. Imagine um homem no auge do sucesso. Jó era esse homem. Sua casa era repleta de risos, suas terras se estendiam até onde os olhos podiam ver, e seus negócios prosperavam como uma árvore em plena primavera. Ele era admirado por sua sabedoria, respeitado por sua integridade e, acima de tudo, fiel a Deus. Tudo o que ele tocava florescia. Mas em um dia qualquer, algo começou a mudar. Lá no céu, numa conversa que nenhum humano poderia ouvir, Satanás questionou a fé de Jó. Ele só é fiel porque tem tudo. Tira tudo dele e verás quem realmente é. Deus, confiante no caráter de Jó, permitiu que tudo lhe fosse tirado, tudo, exceto sua vida. E foi então que o mundo de Jó começou a desmoronar. Primeiro vieram os mensageiros, um após o outro, trazendo notícias que ninguém gostaria de ouvir. Seus bois foram roubados, suas ovelhas queimadas, seus servos mortos. Antes que pudesse respirar, outro mensageiro chegou com uma notícia que cortou mais fundo que qualquer espada. Seus filhos, todos eles, morreram em um acidente trágico. Jó caiu de joelhos. Ele não gritou, não se revoltou. Rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mas os testes não pararam por aí. Seu corpo foi tomado por feridas abertas, sua pele ardia e até sua esposa, em meio à dor, sussurrou: "Amaldiçoe seu Deus e morra." A cena era devastadora. Jó, sentado em cinzas, com um caco de cerâmica nas mãos, raspando suas feridas. Seus amigos chegaram para consolá-lo, mas suas palavras foram como sal em suas feridas abertas. "Você deve ter pecado, Jó. Ninguém sofre assim sem motivo." Durante dias, Jó permaneceu firme, mas em momento de fraqueza, questionou Deus. E então veio a resposta. Uma resposta que ecoa até hoje. "Onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Quem é você para questionar meu plano?" Jó silenciou. A fé que parecia abalada foi restaurada. No final, Deus devolveu a Jó tudo o que ele havia perdido, em dobro. Mas o mais importante não foram os bens materiais, e sim o entendimento profundo que Jó ganhou sobre confiança, fé e propósito. Quantas vezes na nossa vida também somos testados dessa forma? Talvez não com perdas tão extremas, mas com momentos em que tudo parece ruir. Jó não é apenas uma história antiga, ele é um espelho. E muitas vezes, quando a tempestade finalmente se dissipa, percebemos que havia algo muito mais valioso do outro lado. Mas ainda assim, muitas pessoas buscam preencher esse vazio com sucesso material, acreditando que ele pode curar feridas espirituais. Será que realmente pode? O mundo moderno é obcecado por sinais externos de sucesso. Carros luxuosos, relógios brilhantes,
mansões de tirar o fôlego, mas por trás das fotos perfeitas no Instagram e dos sorrisos impecáveis nas festas exclusivas, há algo que nem todo dinheiro pode comprar: paz interior. Quantas vezes ouvimos histórias de milionários que têm tudo, mas ainda assim se sentem vazios? A verdade é que bens materiais podem trazer conforto, mas jamais trarão propósito. É como tentar encher um buraco no peito com areia. Por mais que você tente, ele continuará vazio. Imagine alguém que passou a vida inteira correndo atrás de riqueza. Ele finalmente conquista tudo. Tem uma garagem cheia de carros, uma casa na praia e uma conta bancária que parece infinita. Mas à noite, deitado na cama, ele sente um vazio indescritível. Não há dinheiro que compre um relacionamento verdadeiro, uma amizade sincera ou um momento de paz interior. Isso não significa que o dinheiro seja ruim. Ele pode ser uma ferramenta poderosa para fazer o bem. O problema surge quando ele se torna o objetivo final, e não o meio para algo maior. Se você tem recursos, que tal usar parte deles para algo significativo? Patrocinar a educação de alguém, investir em projetos comunitários ou simplesmente ajudar quem realmente precisa. O verdadeiro tesouro não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Muitos pensam que acumular riquezas é como construir um escudo contra a dor, mas na realidade é apenas um véu fino. No final da vida, ninguém olha para trás desejando ter comprado mais carros ou relógios. Eles desejam ter passado mais tempo com aqueles que amam. Desejam ter construído algo que transcenda suas próprias vidas. E isso nos leva a um ponto interessante. Nas redes sociais, onde a ostentação parece ser a moeda mais valiosa, há aqueles que escolhem um caminho diferente. As redes sociais se tornaram um palco onde todos buscam aplausos. Likes, comentários e seguidores transformaram-se em moedas de validação. Muitos empreendedores, ao alcançar sucesso financeiro, mergulham em uma maratona de ostentação. Carros esportivos, viagens paradisíacas, jantares caríssimos. Mas no meio dessa avalanche de status e aparências, existem aqueles que escolhem um caminho diferente. Eles entendem que o verdadeiro impacto não está no que exibem, mas no que compartilham. Pense em um perfil que você admira. É porque ele mostra riqueza ou porque compartilha algo que te faz pensar, sentir ou agir? Ser autêntico nas redes sociais é quase um ato de rebeldia nos dias de hoje. Em um mundo onde todos tentam parecer mais felizes, mais bem-sucedidos e mais perfeitos do que realmente são, a vulnerabilidade se torna uma força. Mostrar falhas, desafios e principalmente o lado humano por trás das conquistas cria conexões genuínas. Já reparou que os criadores de conteúdo mais amados não são necessariamente os mais ricos, mas aqueles que fazem você se sentir parte de algo maior? Se você usa suas redes para negócios ou influência, pergunte-se: o que meu conteúdo está oferecendo para quem me segue? A verdade é que ostentar pode até atrair olhares, mas dificilmente cria lealdade. Alguém pode seguir um perfil por causa de fotos luxuosas, mas fica por causa do valor real que recebe. E valor não significa apenas dicas práticas, pode ser inspiração, humor, reflexão ou simplesmente uma conversa sincera. Quando alguém vê um perfil que, apesar de poder exibir tudo, escolhe compartilhar sabedoria, isso gera respeito. Afinal, o que realmente importa no final? Não são os bens que acumulamos, mas o impacto que deixamos nas pessoas. E agora, olhando para trás em tudo o que falamos, surge uma pergunta inevitável: como Jesus pode salvar uma vida em um mundo tão distraído?